ó. Douglas Toleng. Bom, a gente agora vai abordar a pétala, que é uma das principais pétalas do nosso propósito como escritório de arquitetura, que é saúde e bem-estar. Né? Em pouco tempo, arquitetura e saúde e medicina vão estar muito associados. Algumas pesquisas já revelam que até 2050, praticamente ambas as especialidades vão estar fundidas. E a gente tem aqui a Lara Kaiser, nossa diretora, e a especialista na área de saúde, designer, e que está desenvolvendo um projeto incrível aqui em São Paulo, um edifício icônico ligado à saúde infantil, no eixo da Avenida Rebouças. Vai ser um projeto muito impactante e eu queria que você contasse um pouco de como é essa experiência, qual é esse propósito, o quanto é importante e impactante para você e para a cidade de São Paulo esse projeto. Esse projeto vai se tornar um ícone para a cidade de São Paulo. Ele está justamente aqui perto do nosso estúdio, que é uma honra para a gente. A gente vem aí de uma toada de anos de discussões com esse cliente e transformando o que ele desejava no que ele precisa. De fato, é um projeto que vem trazendo abordagens interativas que a gente busca na área da saúde. É importante a gente ressaltar que hoje, quando a gente fala de saúde, não é só no ambiente hospitalar, isso está lá na nossa casa, no nosso ambiente corporativo, na ginástica que a gente tem que fazer todos os dias. O que é importante dessa edificação é como ela se transformou, né? Então a gente trouxe aí a casa da criança. Essa foi uma abordagem, inclusive, do nosso cliente, né? Ele quis que a gente trouxesse na arquitetura, no design de interiores, esse propósito que é para a criança chegar nesse espaço e se sentir dominante, que a casa realmente fosse dela. Então, todos os aspectos relacionados à materialidade, cores e como a gente brinca, inclusive com a própria fachada, para ter esse olhar tanto de fora para dentro como de dentro para fora, onde ele está, foi muito importante para o projeto. Muito bacana. E eu acho que o olhar, eu acho que seria bastante interessante você contar essa questão do design humanista, né? Dessa preocupação que você comentou. Então conta um pouco assim das surpresas que tem nesse edifício, né? Tem um espaço central que percorre o edifício inteiro que eu acho que é super forte, é uma identidade do edifício, vai ser um dos pontos marcantes e que na questão da saúde, como você comentou, complementando um pouco do que você falou, Lara, imagino que a criança vai ter um estímulo muito mais propositivo do que ela estar indo para o hospital. Ela está indo para um espaço lúdico,
um espaço encantador, um espaço humano, um espaço com verde, luz, vegetação. Eu acho que isso é muito importante, você dar uma pincelada sobre isso, essas preocupações e de tudo que a gente trouxe aí para o usuário, para o acompanhante do usuário, para o visitante do usuário. Óbvio que o programa ele é muito denso, né? Então a gente tem aí 250 leitos que precisavam ser atendidos e acaba que com isso a gente tem uma área de apoio muito grande. Então o terreno ele nos permitiu uma metragem quadrada que foi o suficiente para a gente conseguir atingir esse programa. Mas, pela forma do terreno, a gente acabou criando, assim, arestas, né? Uma forma mais arredondada, que curvas, mais orgânica e que trouxesse essa sensação do bem-estar, que seja bem-vindo a esse ambiente, mas por se tornar um plano muito profundo, a gente acabou abrindo, né, o vão no meio para trazer a luz para dentro da edificação. E não só isso, né, que a gente conseguiu fazer com que houvesse um cruzamento não só da luz, mas que a relação das crianças de um andar para o outro, ela fosse acontecendo até através dessa parte lúdica de brincadeira e que as crianças pudessem entender e visualizar umas às outras de um andar para o outro. Além disso, a gente também tem uma varanda que ela é acessível, né, para as crianças, para a família. E também não é tradicional no projeto hospitalar, né? Isso, e com uma vista que vai ser muito interessante e direcionada para a Avenida Paulista. Muito legal. E essas varandas são varandas realmente que elas vão ser verdes, né? A proposta do projeto é que isso seja quase como se fosse um quintal, como se fosse o pátio da criança brincar, né? Hoje a gente vai apresentar uma das pétalas do nosso processo, processo de Living Design da Perkins & Will. O processo hoje, o que a gente vai apresentar é sobre a tecnologia, os desafios todos de pesquisa, inovação e ligados à tecnologia. Tudo isso trazendo a questão do bem-estar, da qualidade de vida e a melhoria para o usuário. Hoje a gente está aqui com o Fernando Vidal, nosso CEO da empresa, o manager e designer, e o designer sênior Gabriel Freitas, que desenvolveu o projeto junto com ele, do terminal do BTG Pactual, em Guarulhos. Bom, acho que, como o Douglas colocou, não é uma sala VIP, que é o mais corriqueiro que está acontecendo hoje no mercado, é um terminal de fato. Então começa toda a parte do estudo para entender um pouco mais fluxos, acessos, tem muita termologia do lado ar e do lado terra, então depois que você passa pela Polícia Federal é lado ar, e quando você está para o lado antes da Polícia Federal é lado terra. Então, tanto as questões legais para aprovar o projeto foram bastante complexos e num lugar que não para, porque o aeroporto é 24/7, enfim, é como se fosse um hospital. Então, também a parte logística foi bastante interessante. Por outro lado, na parte mais conceitual do projeto, normalmente os terminais são espaços frios, são espaços pouco acolhedores, normalmente com a predominância da cor cinza, da cor branca, né, para trazer um ar um pouco mais de limpeza, diríamos assim, mas é um espaço frio e urbano. Então a gente quis trazer nesse conceito do projeto uma coisa mais humana, que a gente fala que é o primeiro destino da viagem, é o próprio quando você chega no terminal. Então você já vem um pouco tenso, né, para ver se não perde alguma informação, não perde algum item que você tem que levar para essa viagem. Então quando você chega no espaço, a gente tentou trazer um espaço bastante acolhedor. Dentro disso, a gente acabou desenvolvendo o projeto num formato de O, então, onde o miolo desse O é um grande jardim que faz essa transição do lado terra para o lado ar. Então, você já chega e você tem um grande vidro que você já desfruta desse jardim, então você já traz um pouco mais da questão da luz natural, da biofilia, um espaço que normalmente não tem em aeroporto, que é o verde, né, porque é tudo muito fechado, então a gente já traz um pouco dessa área verde, você transita dentro dos fluxos necessários, sempre conseguindo deslumbrar e olhando para essa grande parte verde. E a própria cobertura também desse edifício, a gente traz um conceito como se fosse um passarinho meio pousando, ou a asa do avião, então ela tem um pouco desse formato, e no miolo como se fosse um ninho
para acolher esse passageiro. E aí trazendo elementos na própria arquitetura de materialidade, como elementos de madeira, elementos mais quentes, então é quase como se fosse um complemento da sua casa. E também trazendo características do Brasil. Então a questão da vegetação tropical, madeiras nacionais, todas essas cores que de alguma forma predominam a brasilidade. Também a própria parte de mobiliário, também toda a parte relacionada à questão da brasilidade, arte e tudo em relação a isso. Conjuntamente, como eu falei no início, a questão de fluxos e acessos, das questões legais também muito operacionais, então que serviço que você vai proporcionar para esse usuário, então ele tem uma experiência dentro de uma jornada que ele percorre lá por dentro, então desde quando ele chega, ele já é recepcionado por um concierge, então como é que essa recepção, como é que o espaço físico consegue proporcionar isso? É mais como se fosse um conceito de uma hotelaria do que de fato uma questão de uma companhia aérea que está ali fazendo simplesmente a transação de um voo. Então você tem um grande lobby inicial, você de alguma forma conjuntamente ao passageiro vai levando ele dentro desse percurso, vai para uma segunda sala passando por toda essa parte da Polícia Federal e ele fica num ambiente bastante acolhedor com todos os serviços de altíssima qualidade. Então foi um projeto bastante interessante onde a gente conseguiu, além de atender todas as questões técnicas, trazer uma experiência aí para o usuário totalmente única, totalmente relacionada à brasilidade. Enfim, todo mundo que usa o espaço está se desfrutando bastante da solução arquitetônica. A poética do projeto, eu acho que está toda baseada em boa parte do que o Vidal falou sobre materialidades e visão do verde que a gente não tem no aeroporto, em quase ponto nenhum. Esse tato com materiais mais naturais, com a visão da vegetação no mesmo nível. Essa sensação de casa foi sempre a raiz do projeto. E a cobertura, que é a grande cereja do bolo, que faz essa brincadeira da asa de avião, da asa do passarinho, vista de todos os lados, você consegue ver esse movimento bem forte da arquitetura. Enfim, foi um projeto bastante desafiador nesse sentido técnico, no sentido de fluxos, nas complexidades construtivas, na questão do prazo também é super relevante, então grande parte da construção é em estrutura metálica, para você conseguir, de fato, trazer grande parte da estrutura já, entre aspas, pré-moldada, porque também tem uma complexidade de formas no próprio local, enfim, logística complexa, então não é simplesmente desenvolver um projeto e depois vamos ver como é que ele fica de pé. A gente trabalhou conjuntamente a todos os projetistas técnicos, conjuntamente ao cliente, toda a parte do próprio aeroporto, como vocês colocaram, o aeroporto tem um fluxo gigantesco, e toda a parte de logística de obra. Então, a gente teve que pensar em todas as soluções, seja ela da inspiração, da questão técnica e da própria logística construtiva. Breakzinho e o Cultura Design já volta! O projeto corporativo, geralmente o cliente faz e ele quer se mudar muito rápido, porque a empresa cresce, ela diminui, então o prazo médio de um projeto normalmente é 5 anos. Só que a gente tem que projetar pensando nisso, projetar na diminuição de descarte, na diminuição de resíduo. Todo o mobiliário que a gente coloca nele, o tipo de solução você consegue carregar para um próximo projeto. Tem que ser feito de uma maneira inteligente, para que aquele investimento não dure somente 4 ou 5 anos.
Uma coisa que é super importante, acho que num projeto nosso, né? A gente está no Brasil e o Brasil tem design de qualidade. Ele tem designers de qualidade, ele entrega produtos, mobiliário de muita qualidade. Então, por mais que os nossos clientes, hoje em dia, 80% dos clientes são clientes que vêm de fora do Brasil, a gente tenta trazer, isso está no nosso DNA, a gente tenta trazer dentro da nossa cultura o uso de quase 100% de mobiliário nacional. E hoje a gente está num espaço muito legal, né? Esse cliente, ele veio para cá em 2018, ele tem 4 andares, e esse andar que a gente está é a cobertura do prédio. Então é um espaço que você consegue tirar o mobiliário e fazer um auditório, é um espaço que você coloca o mobiliário para almoçar ou para jantar, é um espaço que você transforma num bar, num pub, num fim de dia para tomar uma cerveja, é um espaço que você tem 1001 utilidades, né? 1001 possibilidades de uso, isso é muito importante. E esse tipo de espaço numa empresa é muito importante por quê? Porque ele ajuda a empresa a ficar mais tempo aonde ela chega. E aqui a gente tem uma peculiaridade quando a gente olha para cima, que é bem interessante, a gente criou um sistema de absorção acústica através de tapetes no teto, né? Isso é uma grande curiosidade que a gente pode contar para vocês, é o que a gente fez com esse sistema. O sistema que a gente criou aqui de absorção acústica, que é um sistema bem interessante, que são os tapetes, primeiro que são tapetes de verdade, quando a gente olha para o teto. A gente rebateu para o teto, só que a gente pensou naquele momento, a gente vai usar um tapete persa, um tapete desenhado ou não? Vamos, nosso. Então o que a gente tem aqui de tapete no forro é desenho nosso, que a gente fez dentro do estúdio mesmo, né? E cada um desses tapetes representa uma região do Brasil, isso é interessante. A gente criou um sisteminha de easter eggs nos tapetes. Então cada tapete, quando você olha para cima, você tem 20 ou 30 charadas ou representações gráficas daquela região específica que a gente colocou. Então aqui a gente fala de Amazônia, aqui a gente fala de praias no Nordeste, a gente fala de Rio de Janeiro, a gente traz tudo aquilo que tem de muito legal no Brasil para dentro do escritório. Aqui, por exemplo, é o Rio de Janeiro, então quando a gente olha para cima, a gente dá uma olhada buscando os easter eggs, a gente acha o Cristo, o Pão de Açúcar, a Apoteose. E aqui é um espaço bem legal também, porque além dele ter essa variedade que a gente tem de mobiliário, onde você pode criar um auditório, espaço de almoço e tudo mais, você tem esse tablado aqui em cima, onde você consegue fazer, sei lá, um show, uma apresentação, uma conexão com a matriz fora do Brasil, com esse telão, enfim, uma apresentação para as pessoas que estão aqui. Quer dizer, o grande barato do espaço é essa faceta de multiuso que o espaço tem. E aqui é um espaço muito bacana, porque eles recebem visitantes, o visitante escreve o nome, dá um autógrafo, enfim, coloca aqui, e eles colocam nesse painel que a gente criou para eles, que é um painel quase como se fosse um livro de visitas, aquele livro de visitas que a gente tem nos hotéis, mas é um livro de visitas do escritório. Então os visitantes passam por aqui, falam da experiência deles, colocam o nome deles aqui e vai para o mural de visitas aqui que a gente tem. E aqui a gente está numa sala muito especial. Ele parece uma sala de estar, parece uma sala para conversa, mas ela não é tanto para conversa, tá? Essa sala aqui é para você ouvir uma música em alto som, sem incomodar os vizinhos. Então é uma sala que tem quase 30 centímetros de parede acústica. A gente quis trazer toda essa questão acústica, até a gente fez isso com a Lady, que é muito legal, um sistema especial de revestimento em toda a parede, em que absorve o som, então ele não propaga, não cria um eco aqui dentro, né? A gente criou essa brincadeira de iluminação que parece as caixas de som, mas não são caixas de som, na verdade é uma iluminação que a gente criou aqui atrás, mais para ambientar o espaço, e as pessoas podem sentar aqui e ouvir a música, um som bem puro, bem bacana, o tempo que elas quiserem. E o mais importante, sem atrapalhar o que acontece lá embaixo, que é o escritório onde todo mundo está trabalhando e precisando de concentração. Bom, esse é um dos muitos clientes que adotaram uma política de trabalhar 100% híbrido, né? E isso acho que dita muito a forma com que a gente pensa o projeto, né? A maneira com que a gente organiza o espaço. E aqui, se vocês verem, a gente organizou todo o espaço de tal forma que a gente ocupa muita porcentagem da área dedicado para espaços de encontro. Então são salas de reuniões, são ambientes de troca, são cafés, recepção, espaços onde as pessoas podem conversar, né? E fazer tudo aquilo que elas não conseguem fazer
no dia a dia de trabalho em casa, né? Então aqui a gente está numa área que ela é muito curiosa porque a gente conectou a recepção com uma grande área que é um town hall, um espaço que todo mundo pode fazer apresentações, que o time se junta, com a cafeteria, que é um espaço super agradável, super gostoso, né? E a gente não tem limite entre essas áreas, né? Tudo acontece de uma maneira muito fluida dentro do espaço. E todo o outro lado do escritório são as áreas mais tradicionais. Então a gente está falando de espaços de trabalho, estações de trabalho, a gente está falando de salas de reuniões, tudo dividido em pequenos grupos, pequenas vizinhanças, né? Então a gente consegue entender que o espaço de trabalho já não é mais aquele grande salão repleto de mesas, mas a gente consegue compartilhar pequenos espaços que vão dando mais identidade, que vão dando uma sensação de pertencimento para quem está trabalhando aqui durante o dia. A gente também está dentro de um edifício LEED, que muitos dos nossos clientes eles optam por estar dentro de edifícios com esse tipo de certificação, né? Então, LEED é uma certificação que fala sobre sustentabilidade, fala sobre um prédio que pensa em energia, que pensa na conexão com a cidade. E isso nos dita muito o como que a gente pensa o espaço, as soluções que a gente vai dar de arquitetura, né? Quando a gente constrói esse espaço, a gente está olhando para como que está todo o funcionamento da água, da vazão da água, ela tem que ser reduzida, ela tem que ser controlada. A gente está falando de automação, então todas as luzes nesse ambiente, elas têm um sistema de automação inteligente para aumentar a eficiência energética. A gente está falando de um espaço, né, e a escolha de materiais, que são materiais 100% limpos, né, o que visam a redução de carbono. Lá na área de trabalho, a gente tem todas as salas de reuniões, todos os phone booths, todas as áreas grandes de trabalho com um carpete que é 100% de emissão neutra de carbono, né, o que é um avanço muito grande. Esse é um cliente que pediu para a gente um projeto que ele fosse muito elegante, que ele fosse muito limpo e que tivesse cores bem claras, né? Então a gente consegue ver no espaço que a gente trabalhou com materiais mais claros, materiais mais leves, texturas mais suaves. E nesse grande espaço que a gente está, acontecem grandes eventos, né? Então a gente tem uma intercomunicação entre esses espaços todos e o layout, o tipo de mobiliário que a gente propôs aqui permite que todo esse espaço vire uma grande apresentação, que eles se comuniquem com outras empresas, com outras unidades do próprio escritório ao redor do mundo, permite com que a gente faça diferentes atividades aqui e tenha um espaço muito vivo, muito ativo, né? Na cafeteria, a nossa ideia foi simular quase que a atmosfera de uma praia, quase que a atmosfera de um ambiente marítimo, né? A gente sempre percebe essa dificuldade que a gente tem, principalmente numa reunião mais tradicional, que tem comida, o pessoal serve a refeição, imagina, você passa o dia inteiro dentro dessa sala, né? E por diversos momentos a reunião pode ser interrompida, né? Com esse serviço, com essa expressão de trazer a comida, de se alimentar. Então a gente criou um grande painel, que foi uma solução bem divertida, que ela tem acesso para os dois lados, né? E essa é uma placa de Petri, né? Uma arte que a Poru desenvolveu para a gente. A ideia é ela simular então a placa de Petri e a gente conseguir, o usuário conseguir interagir e ver microscopicamente cada um desses elementos que imitam células, né, organismos, né, muito conectado aí com o que o cliente faz e ter algumas artes mais interativas dentro do espaço. E o Cultura e Design volta já já. Eu estou aqui hoje para mostrar para vocês um pouquinho do novo Barra d'Or. É um projeto muito grande, muito bacana e que nos dá muito orgulho, né? O novo Barra foi um projeto bem desafiador, porque o terreno é muito comprido, um terreno bem grande, um terreno comprido. Isso gerou um prédio igualmente comprido. Ele tem aproximadamente uns 42 mil metros de área. E o desafio era exatamente resolver todos esses fluxos do hospital. Então, é um hospital geral, de alta complexidade. O hospital tem aproximadamente 250 leitos, dos quais mais da metade desses leitos são leitos de internação intensiva. Ele se distribui em 5 pavimentos, o subsolo, que é mais de serviço, mas tem
toda essa parte do centro cirúrgico, da parte oncológica, da radioterapia. O térreo, que é uma parte mais social, tem o átrio onde a gente está, que se comunica com o restaurante, um centro de estudos, mas também está aqui a emergência e, pelo outro lado, a entrada pelo outro lado do prédio, a área de diagnóstico por imagem. Uma das coisas que mais me encanta nesse projeto é que, por ser muito longo, ele tem um perímetro muito grande e a gente também tirou partido de prismas internos que trazem assim, para praticamente todos os ambientes do hospital a luz natural. E isso é muito importante para a recuperação dos pacientes, para a questão do ciclo circadiano, as pessoas se sentirem bem. E isso promove muito a cura, né? Dentro de todo um pensamento de saúde, né? E uma neuroarquitetura que hoje está muito em voga. E, enfim, então isso é uma característica muito bacana do hospital. A gente começou esse trabalho com a arquitetura de saúde há 36 anos atrás e trazendo essa ideia de humanização para os hospitais, né? Então, vocês vão ver o uso de materiais mais naturais, né? A gente procura sempre trazer esse aconchego, né? O acolhimento das pessoas. E isso virou uma tendência, assim, para todos os ambientes de saúde, né? Nós estamos agora aqui num quarto, uma suíte, na cobertura do Novo Barra. E a gente já há muito tempo, desde que a gente começou a trabalhar com arquitetura de saúde, que a gente tenta tirar desse ambiente, na verdade, o aspecto hospitalar, na medida do possível, tentando esconder um pouquinho essas instalações, trazendo um clima mais de hotelaria, mais de hospitality para esse ambiente, né? Então, a ideia é trazer o máximo de conforto e bem-estar, mais uma vez, para os usuários. Aqueles painéis de drop iron que a gente vê lá no átrio principal, eu desenhei porque a gente tem um átrio muito comprido, com pé direito triplo, e tem uma visão, um foco muito importante de um lado para o outro, ao longo da profundidade desse átrio, né? E o cliente queria pensar numa arte que fosse exclusiva e trouxesse algum impacto para esse lobby, para esse espaço. Então pensei naqueles banners, que eles são paralelos, eles funcionam como layers, né? Como camadas que simbolizam tanto as camadas do projeto, né? De toda a complexidade que a gente trabalha num projeto hospitalar e também as camadas da vida, né? Esse projeto ele tem uma história muito interessante. Esse prédio era um prédio corporativo, ele foi feito para ser um prédio corporativo e a gente estava fazendo várias reformas e ampliações nas unidades do outro lado da rua. E aí a gente veio aqui para ver a possibilidade de alugar vagas de estacionamento, porque o prédio estava em construção e já dava para ver que os estacionamentos estavam todos prontos, os subsolos estavam prontos. Isso foi lá pelo ano de 2017. O ano de 2017 estava tendo em São Paulo, né, uma vacância muito grande de salas corporativas, porque 2014 foi um ano mais difícil aí de crise e esses prédios já estavam todos em construção. Então, quando o hospital foi conversar com o dono do prédio sobre alugar o estacionamento, ele falou: por que você não quer alugar o prédio inteiro, né? Porque o prédio está ficando pronto, eu ainda não aluguei. E aí o hospital falou: bom, vamos estudar. E aí a RAF veio, a gente estudou. Inicialmente era para ser uma maternidade. E aqui, por ser um prédio corporativo, ele tem várias características, né? O tipo de estrutura é para um prédio corporativo, o pé direito é para um prédio corporativo. Tinham várias limitações arquitetônicas, mas que atendem um prédio corporativo. Mas como ia ser uma maternidade, a gente falou: não, dá para fazer, tranquilo, até porque uma maternidade é um projeto de mais baixa complexidade. Só que neste momento aí de começar a projetar a maternidade,
o hospital contratou um dos grandes nomes médicos aí, oncológicos, e eu não erro em dizer que é um dos maiores médicos oncologistas do mundo, né? E aí o nosso cliente chegou e falou assim, olha, ele está vindo fazer parte da nossa equipe e a gente já tem o rei, a gente agora precisa fazer o castelo. Então a gente teve esse grande desafio de fazer esse castelo, que é esse hospital. E aqui a gente teve também o desafio de entender assim, como é ser um hospital boutique, né? Um hospital star. A gente já tinha tido esse mesmo desafio com esse cliente uns anos antes, né? Mas foi muita conversa do que é um hospital diferenciado, né? Como que o paciente tem que se sentir. E a gente teve que se preocupar muito com isso, desses ambientes bem acolhedores, né? Isso daqui que a gente está aqui agora é uma sala da família, que a gente chama, cada andar tem essa sala da família, que é uma sala para a família ter um ar de descompressão, um lugar para poder vir, sair um pouco do quarto. E aqui a gente também, um outro desafio era um prédio todo de pele de vidro, porque era um prédio corporativo. E a gente conseguiu tirar proveito disso, né? Então a gente deixou as grandes janelas, onde a gente tem uma visualização incrível da cidade, né? Um prédio alto, são 16 andares, então a gente tem uma amplitude. Então o paciente, quando ele entra no quarto também, ele já vê a cidade também, né? O Cultura Design volta já. Não sai daí. Meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim. Olha que legal, viu? Com certeza, se eu não estivesse nesse ambiente, alguém já estaria falando: "Ô, você é maluco, tô trabalhando." Talvez não, né? Porque eu canto bem. Mas é a importância do ambiente acústico, do tratamento acústico nos ambientes. Essa parede, por exemplo, com essas formas maravilhosas, foi criado pelos nossos amigos da Pitá Arquitetura. E o muito legal é isso, porque os arquitetos podem soltar a criatividade e dando tratamento acústico para o lugar. Então tem cor, design, modernidade, funcionalidade, tudo junto. É maravilhoso. Nossa, que maneiro que ficaram esses tijolos no ar! Não é? É material feito da reciclagem de garrafa PET, que chamamos de EcoShapes. Dois exemplos muito interessantes. Nós conseguimos simular madeira e metal com esse material ecológico, sustentável e acústico. Olha aqui, ó, parece madeira, mas não é. Olha que levinho. Alô? Tá, peraí. Deixa eu entrar aqui, porque senão eu posso atrapalhar o pessoal. A ligação tá ruim. Agora, aê, sim, Cultura Design. 4ª temporada, hein? Então, você viu? Eu precisei falar um pouquinho mais alto, a ligação não tá muito legal, mas eu entrei aqui nesse local revestido com esse material que estamos falando e não atrapalhei o pessoal aí, ó, que tá trabalhando, né? Uma observação muito interessante e saudável. É um material 100% sintético. Com isso, não prolifera fungos, é retardante ao fogo e é antialérgico, ou seja, é um material estéril. E esse aqui também é um design da Pitá Arquitetura. Agora sim, a experiência aqui eu de fato gosto. Agora eu vou testar, hein? Vou cantar. Ah, sim! Agora eu não tô atrapalhando ninguém lá fora. Tô livre, leve, solto e cantando. Muitas vezes a gente está imerso em ambientes acusticamente nocivos para a saúde das pessoas, né? Um ambiente muito barulhento pode afetar a nossa saúde mental, fisiológica, psicológica e até cognitiva. Os materiais acústicos sustentáveis, eles podem trazer para o ambiente e para o arquiteto um repertório diferenciado, onde ele deixa de tratar o material acústico como um material técnico e ele começa a tratar esse material como uma espécie de revestimento do processo criativo. A gente desenvolveu materiais acústicos a partir de uma solução ecologicamente correta. São materiais feitos de PET reciclada, 70% deles utiliza PETs que foram recuperadas da natureza. E isso surgiu a possibilidade de desenvolver um material com uma textura
elegante, com propriedades importantes para o ambiente de trabalho, retardância a fogo, alto índice de absorção e uma proposta decorativa, né? Esse é o EcoShapes, um produto revolucionário para o mercado de arquitetura brasileiro, que vem sendo utilizado em ambientes como escritórios, restaurantes, ambientes de aprendizagem como salas de aulas, salas de reuniões e áreas de treinamento, e tem sido um grande trunfo para o mercado de arquitetura fazer projetos melhores para o ser humano habitar. Como que você vê, a gente aqui, a nossa parceria aí viabilizou, né, eu conhecer melhor esse mercado, para mim era um tabu. Como você vê no mercado da construção, como é que tá essa transição para energia limpa? O que você sente? Porque eu senti que é um processo muito mais fácil e muito mais tranquilo do que eu imaginava. Então, como é que você vê o mercado imobiliário e o mercado da construção nesse processo de transição? Eu acho que o mercado imobiliário, assim como o mercado brasileiro, está passando por um momento de abertura. Todo o processo de abertura de mercado, né, como já teve de telecom, como já teve nos bancos, já tiveram outros mercados importantes que foram abertos no Brasil, ele passa por um processo de educação e de conhecimento das pessoas. Sim. Então, o que acontece factualmente hoje é que a energia é uma coisa muito complicada, porque ela é uma concessão, né, de um monopólio, de alguém que o governo falou que poderia ter essa concessão. Ele é responsável por uma série de SLAs, mas que naturalmente, né, a gente vê que ao longo do tempo esse modelo não é o modelo mais eficiente. As coisas são muito mais simples do que elas são vendidas como elas são, né? Então isso faz com que exista uma assimetria de informação. E a assimetria é bom para quem está vendendo e muito ruim para quem está comprando. Por quê? Porque o cara consegue vender uma coisa muito mais cara do que ela efetivamente é, né? Porque a pessoa não entende o que ela está comprando. Sim. Então, a gente aqui na Toppen, a gente tem um objetivo muito claro, que é de reduzir essas assimetrias e de empoderar os clientes. E a gente continua fazendo isso, porque não é simples, é um mercado muito regulado, com várias regras, mas que termina que quando você chega na conta de energia, que é efetivamente o que é a relação das pessoas com a energia, que é o que interessa pagar, também no final, que é o que interessa para pagar, também. As pessoas têm pouco conhecimento do que pode fazer com aquilo, e termina que a conta de energia ela fica cada vez mais confusa, né? Porque a gente é uma empresa de transição energética, né? Ou seja, a gente gera energia limpa, é isso que está dentro do nosso portfólio, e a gente nem pode ser diferente, porque é assim que os fundos, que são donos da nossa empresa, eles têm como regra, né? A gente não pode não usar energia que não seja sustentável e energia de transição energética. Quanto a gente consegue gerar de economia de energia, não só para as pessoas aqui, não em valores, mas assim em porcentagens, a gente gera para cá e a gente gera para fora também. São vários arranjos que existem, né? Tá. Mas a depender de como o arranjo é feito, você pode economizar até 70%. Mas isso para chegar em valores mais expressivos assim, você vai fazer algum tipo de investimento. Mas a gente consegue chegar em economia de até 40% sem a pessoa fazer investimento. A gente compra energia de pessoas que geram energia limpa, eólica, solar, hídrica, de biomassa, de biogás, e a gente também gera nossa energia. Então a gente tem aí mais ou menos na Pontal, que é quem efetivamente comprou a Toppen, né, geram nesses grandes parques, a gente gera com biogás e com usinas solares, e aí, especificamente aqui no teu caso, a gente tem uma energia que ela é gerada pelo aterro sanitário São João, que fica lá na Zona Leste, que é da metade do lixo de São Paulo. Então essa é uma geração de energia que ela evita que a gente jogue metano para a atmosfera, que é um gás 6, sei lá quantas vezes, quando sou especialista no assunto, mas muito mais poluidor do que o CO2. Estamos aqui na usina São João, então o processo de captação de gás para geração de energia começa aqui no nosso aterro, né? Então nós fazemos a sucção desse gás, né? Esse gás, a partir do momento que nós fazemos a sucção desse gás aqui em nossa usina de biogás,
nós fazemos um mini tratamento tirando a umidade desse gás para que esse gás ele chegue mais seco nos grupos geradores. Nós passamos pelo soprador, onde ele comprime esse gás a uma pressão de 165 milibar. Esse gás, ele é o combustível para o nosso processo de geração de energia. A partir do momento que nós começamos a gerar essa energia, passamos para os nossos sincronizadores, nossos painéis sincronizadores, geramos uma energia de 4,16 kV e em nossa subestação nós elevamos essa tensão para 34,5 kV, onde essa energia é despachada em uma linha de transmissão de aproximadamente 14 quilômetros daqui, onde chega em uma subestação da Enel e faz a elevação dessa energia de 34 kV para 88 mil volts, onde faz a parte de despacho e distribuição de energia. Todos devem saber, o vidro é um produto 100% reciclado, né? Isso dá um alto valor dentro do tema de sustentabilidade para a gente. Primeiro que a sustentabilidade ele é um dos nossos valores, né? Ou seja, quando a gente começa a tomar qualquer decisão ou criar qualquer planejamento dentro da nossa empresa, a sustentabilidade ele é um tema crucial para que a gente possa criar essas estratégias. Vice o tema do nosso APC, né? Air Pollution Control em inglês, em português, o nosso equipamento de controle de poluição atmosférica. Dentro do Brasil, foi a primeira planta que trouxe o equipamento completo, com todas as melhores tecnologias disponíveis aí no mundo, o que nos tornou a fábrica mais ecoamigável da América do Sul, quando a gente está falando de vidro, né? O que nos faz ficar muito melhor do que os limites legais, que inclusive contribuem com a qualidade do ar na região. O tema de carbono ele está muito latente, é um tema muito importante não só no mundo, né, mas no Brasil principalmente, né, essa discussão está muito forte. E aqui a gente dá muita importância para desenvolver novas tecnologias e está sempre preocupado em ter um processo com uma menor pegada de carbono possível, né? Seja utilizando uma energia renovável, seja otimizando nossos consumos de matéria-prima, seja utilizando o nosso consumo de gás natural. Quando a gente fala de produto, o vidro ele é um produto que contribui muito com a pegada de carbono no dia a dia das casas, dos edifícios, né? Com a correta tecnologia aplicada, né, a tecnologia da GC, o vidro contribui muito com a redução do consumo energético dentro desses prédios, né? Então a gente pode ter uma redução do consumo de energia elétrica na utilização dos ar-condicionados, a gente pode ter uma redução de energia elétrica na utilização da iluminação. Então o vidro traz um grande benefício nas construções para isso. Depois daquele friozinho da Serra Gaúcha, estamos aqui nessa praia com muito calor, com muita tranquilidade e com muito axé. Aonde estamos? Estamos em Salvador, na sala de um dos maiores autores que o Brasil já teve. Ele disse: "Não escrevi meu primeiro livro pensando em ficar famoso. Escrevi pela necessidade de expressar o que sentia." Quem sou eu? Os meus avós viveram uma história de amor icônica. Então isso, para mim, dá uma referência muito forte de amor, de família, não é? De criação mesmo, que por um lado é um patamar alto de alcançar, sabe? Que não é muito fácil, mas por outro lado mostra que é possível. É muito bom, porque hoje em dia eu vejo que muita gente já não acredita no amor, né? Já não acredita na amizade. O meu avô dizia assim: "Eu acredito na amizade e a exerço." E dizia assim: "A amizade é o sal da vida. Quem tem amigos tem tudo."
Da minha avó, aí já é assim, mais difícil de falar. Minha avó é o amor da minha vida, a melhor avó de todas, a grande contadora de histórias, minha grande amiga. Eu sinto falta e saudades da minha avó todos os dias. Quando tinha uma conquista, era para ela que eu corria para contar. Quando tinha uma dificuldade, era para ela que eu corria para pedir um conselho. Você imagina assim, ela tinha o 4º ano primário, casou com Jorge, que já era um escritor renomado. Ela era uma mulher separada, numa época que as mulheres não se separavam. Zélia aprendeu a dirigir aos 40 anos. Lançou seu primeiro livro aos 63. Aos 80 anos, ela resolveu furar as orelhas. E aos 90, ela não fez uma tatuagem porque o médico não liberou. Então, você vê assim que ela não acreditava que gente tem prazo de validade. Olha que coisa bonita, né? Pessoal, se vocês estiverem em Salvador ou estiverem planejando vir a Salvador, não deixem de vir conhecer a Casa do Rio Vermelho. Como diria Dorival Caymmi, a Dalgisa mandou dizer que a Bahia está viva ainda lá. Estamos em um dos locais mais concorridos do litoral norte da Bahia, Praia do Forte. Você sabia que o litoral norte da Bahia é um dos mais importantes na reprodução de tartarugas marinhas aqui no Brasil? Venha conhecer o projeto Tamar. Me diz uma coisa, o que você faz com o coco? Bebe a água, come o coco e depois joga fora? É isso? E vou mostrar para vocês o que os artesãos da Bahia fazem com o coco, especialmente o seu Elias. Bom, começa aqui. Esse aqui é o trabalho do cara e o cara sou eu, ó. Seu Elias, mais ou menos por quanto sai um passarinho como esse? Olha, isso é pelo tamanho. Nesse tamanho aqui fica R$35. Fala, moço, já comprei isso aqui na sua mão aqui há 20 anos atrás. Tem lá até hoje. Para você, meu amigo, que na academia faz aquela pequena escada, aquela cadeira rolante, seu Elias te coloca no bolso, 54 anos. E depois daquela praia gostosa, aquele axé, aquela comidinha muito boa, você não pode deixar de vir conhecer a vila da Praia do Forte. Carmen Miranda, Grande Otelo, Orson Welles, Angela Bassett, Viola Davis são alguns dos hóspedes ilustres que já estiveram no Fera Palace.